a gente vai começar com mais uma palavra do nosso grande líder, Silvio Aragão. Por favor, Silvio, vem aqui falar com a gente um pouquinho. Vamos de novo para o Silvio, pessoal. Paulo Silvano. Pessoal, nós temos um fato relevante também, acredito que todos, ou uma boa parte já saiba, mas a gente não quer perder a oportunidade, né, de comunicar oficialmente para o mercado, presencialmente, que a empresa C4I, uma empresa de monitoramento inteligente de segurança, agora faz parte do Grupo Avante. Cadê o Alexandre? Está aí? Vem cá, Alexandre. E é com muita alegria, né, com muita honra, profissional aí, muito experiente, muito dedicado, construiu uma empresa muito bacana. A empresa agora passa a fazer parte do Grupo Avante e todas as tecnologias, clientes e time, que é o principal, né, estão juntos agora conosco, né, para que a gente continue aí entregando cada vez melhor para os nossos clientes. Não é isso, Alexandre? É isso aí, Silvio. Eu estou muito feliz com esse passo, a família cresceu, né? Isso. O time todo da C4I hoje é Avante, é todo mundo do mesmo lado do balcão, com a mesma camisa, com o mesmo propósito. Eu tenho falado muito para vários amigos que hoje eu pude encontrar aqui, o quão feliz nós estamos com esse momento, e com certeza vai ter muita coisa boa pela frente aí, que a gente vai estar acelerando aí juntos, né, Silvio? É uma honra poder fazer parte aí da família. Aproveito aqui para agradecer a você, ao Eduardo, a Milton, a toda a diretoria, Maurício Ciaccio, o Mário. São pessoas que estão ali, é o meu dia a dia, a minha nova família, e eu estou muito feliz de fazer parte desse momento aí. Felicidade é toda nossa, Alexandre. Seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe aí nessa nova trajetória. Amém. Volta, Silvano. Muito bom. Muito bom. Obrigado, chefe. Pessoal, eu vou chamar agora aqui ao palco o pessoal da Safe Company, que também eles realizaram um sorteio lá, uma premiação lá do outro lado. Conta pra gente como foi a premiação e já fala quem foi que ganhou. Vamos lá, Silvano. Obrigado, valeu. Oh, não foi você não, cara. Que isso. O ganhador aqui da Alexa Echo Show 5, sorteado ali pela Safe Company, foi o Samuel Lazy, ou Lazer. Samuel. Samuel está por aqui? Não está Samuel? Não está o Samuel? Samuel Lazy. Nós vamos usar a vídeo inteligência para detectá-lo aqui no salão. Já detectamos. Muito bom, Samuel. Parabéns. É um cara de sorte. Parabéns. Parabéns, pessoal. Muito bom, pessoal. No painel anterior, nosso queridíssimo Edson Fontes, ele deixou para a gente um livro para que a gente também fizesse uma premiação. Eu não quis interromper o painel, que estava muito bom, então vou fazer a premiação agora. Vou pedir para os nossos amigos ali sortearem. Tem a lista de todo mundo que fez o check-in lá. Pode mandar bala, vamos ver quem vai receber aqui. Ó, high-tech o negócio, hein? Celso Toshio Saito, está aí? Celso, por favor, vem aqui receber. Mestre, por favor, o senhor pode entregar? Por favor, sobe aqui, Celso. Vem cá. Parabéns, hein? Mestre. Muito bom, pessoal. Então, para a gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo,
eu quero chamar ao palco nossos participantes do próximo painel, o Maurício Fiz e o Marcelo Junqueira Cunha. Por favor, pessoal. Muito bom. A gente vai falar agora sobre um tema extremamente legal, chamado canal de denúncias e compliance, pessoal. E antes da gente começar a entrar no tema adequadamente, eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Silvano, obrigado aí pelo convite. Avante, obrigado pelo convite. Eu sou diretor executivo da Alliant. A gente é uma empresa de plataforma e serviços gerenciados de Ethical Compliance. A gente está no mercado há pelo menos 15 anos, era antiga ICTS Outsourcing. Hoje a gente é o líder, diria, do Hemisfério Sul em soluções e operação de canais de denúncia, canais de acolhimento, canais de relato e vários outros tipos de plataformas que apoiam o compliance. Né? Eu entrei na ICTS há 20 anos, comecei, me tornei sócio e hoje sou diretor executivo dessa empresa. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Junqueira, eu sou head da área de Direito Digital, Compliance, Proteção de Dados, Programas de Integridade do Urbano Vitalino Advogados. O Urbano Vitalino é um escritório com 85 anos de história, com a sua matriz em Pernambuco, Recife, e recentemente fez um movimento de integração e incorporação com o escritório aqui de São Paulo, da onde eu sou oriundo. E, enfim, a gente tem... o Urbano tem um DNA muito forte na área de inovação, na área de tecnologia, e isso vem de encontro também com a minha atuação específica nessa área e tem desenvolvido, inclusive, o Urbano é um dos cases na área de desenvolvimento e inovação na área de inteligência artificial. É o primeiro caso de uma advogada virtual, né, a Carol. Enfim, então aqui estamos para falar um pouquinho desse tema gostoso, compliance, canal de denúncia, enfim. Fantástico, fantástico. Bom, quando a gente começa a entrar nesse tema, né, muitas vezes para a gente é estranho, todo mundo está acostumado, né, com o canal de denúncia, entende o que é o conceito e a ideia, mas quando você fala, por exemplo, que tem uma estrutura tão robusta, uma empresa que há tanto tempo faz isso, especializada nisso, você fala, poxa vida, parece que aí tem algo que eu não, maior do que eu pensava. Né? Então, explica para a gente, por favor, o que é exatamente o canal de denúncia, qual que é a importância dele dentro de uma organização, seja ela qual for. Um canal de denúncia, bom, ele é reflexo, né? E é uma solução que já vem aí há muito tempo, era mais famosa fora do Brasil. Estados Unidos, inclusive, é um whistleblowing channel que eles chamam, né? Lá é muito comum, é um controle. Inclusive, nos Estados Unidos, é regulado você pagar, né? Você recompensa a pessoa caso uma denúncia dela se confirme, né? Porque o americano é muito pragmático, né? O americano tem um problema, ele vai resolver, né? E das soluções melhores que existem, que eles descobriram, é um canal de denúncias, um canal de relatos, que a gente fala hoje em dia de canal de relatos, né? Aqui no Brasil tinha antigamente, né, aquela pecha de vou fazer uma denúncia, eventualmente eu não sei se tem transparência, eu não sei se eu consigo confiar na empresa que está captando a denúncia, na pessoa que está captando a denúncia. No nosso caso, começou lá atrás, em 2006 mais ou menos, a gente fazia implantação de canais de denúncias nas empresas, mas a gente não operava. E teve um caso, foi bastante emblemático, em que teve uma denúncia e quem atendeu a denúncia foi o parente, né? O esposo da pessoa que estava denunciando, né? Maria, você que está ligando aqui, nossa, né? Você não falou em casa para mim, e agora você veio falar? E aí o cliente pediu para a gente operar. A gente falou, não, a gente não opera, a gente implanta, né? A gente era consultoria na época. E a gente estudou e decidimos começar a operar canais de denúncia. Então a gente foi a primeira empresa no Brasil,
isso lá nos idos de 2006, a começar a operar o canal de denúncias, desenvolver sistemas, plataformas. E ele hoje ele tem, acho que assim, basicamente duas funções muito importantes, né? A primeira, óbvio, é descobrir, né, problemas que tem, não só denúncias, mas problemas em geral, né? Assédios, discriminações, problemas operacionais. Aqui, alguns clientes aqui, a gente tem canais de problemas operacionais. Eu tenho uma loja, está vazando, está tendo um incidente dentro da loja. É um tipo de canal que as pessoas podem relatar, tem a tranquilidade de relatar e saber que isso vai ser tratado e vai ser passado para a empresa de uma forma correta e responsável. E a outra é a inibição, né? Sabendo que existe um canal de relatos, é natural que quem pretende fazer algo errado não o faça, né? Então, isso é comprovado por estudos, de novo, pelos americanos, né, ICFI, né, que é a entidade, vamos dizer, que estuda fraude nos Estados Unidos, em que ele reduz mais de 50% incidentes dentro das empresas, né? Então, assim, é mais uma ferramenta do compliance, mais uma ferramenta de vocês que estão aqui para saber antes, para prevenir e para entender o que está acontecendo dentro das organizações, né? É assim que a gente entende um pouquinho a importância de um canal de denúncia. Não sei se o Marcelo quer complementar algo. Sim, não, complementando um pouco, o compliance em si, né, que já vem do inglês, né, que é estar em conformidade, tem o canal de denúncia como um dos seus pilares, né? Ele é um dos pilares de um programa de integridade, né, de um programa completo de compliance, né? Então, a gente tem dentro desses pilares aí a necessidade do engajamento da alta administração, a gente tem a necessidade de fazer um risk assessment, né, de uma avaliação de risco, aí trazendo muito para a área de segurança também a necessidade dessa avaliação, a estruturação e a implementação de códigos e políticas e processos de conduta, né, isso é fundamental. O canal de denúncia, que é exatamente esse pilar que dá a possibilidade de você dar a condição das pessoas denunciarem efetivamente alguma irregularidade ou até mesmo alguma coisa que ela entenda que seja irregular e enderece isso para o canal adequado para um processo de avaliação, né? A questão de due diligence dos fornecedores é um outro pilar importante no processo num programa de compliance. Comunicação e treinamento, eu diria que isso é fundamental, né? A gente está cansado de ver que grandes problemas vêm em função da falta de comunicação e muito pela falta de treinamento, né? A gente viu em alguns painéis anteriores aqui que o elo forte e o elo fraco de alguma cadeia de processo normalmente é o ser humano. E o ser humano não treinado, sem a comunicação, sem o conhecimento, ele pode gerar e trazer prejuízos e, enfim, potencializar riscos muito fortes em toda a cadeia, né? Além da questão de monitoramento e auditoria, né? A questão fecharia mais ou menos um programa de compliance, além do processo também seguinte de um canal de denúncia, que é o processo de investigação, que é muito importante também. Quando a gente imagina uma infraestrutura de uma empresa de uma forma geral, e a gente tem os olhos para a área de segurança, né? Então a gente pode olhar, por exemplo, se eu estou olhando pelo lado da segurança humana, né, pela mão de obra humana, às vezes a gente tem um operador que ele tem algum tipo de receio de denunciar o seu supervisor por algum maltrato, por alguma falta de recurso para ele poder trabalhar. E quando a gente olha para a área de mais segurança eletrônica, a gente também começa a ver que, às vezes, ele pode ser usado esse canal até para falar de um equipamento que está atrapalhando o trabalho. Chega a ter toda essa abrangência como um todo, de fato, ou não? A gente está mais focado em resolver problemas relacionais, ou depende do que o meu cliente contratar? Chega também, né? Mas geralmente na área de segurança já tem um canal operacional, né, em que esses problemas, né, de a pessoa atrasou no posto, então isso é resolvido geralmente por ou pelo superior ou ligando, né, para um outro 0800, para algum outro tipo de canal, né? Por outro lado, tem isso que você falou, né? Ele sofreu um assédio,
Ele acha que está sendo perseguido, não vamos dizer que está sendo perseguido, mas ele acha que está sendo perseguido, ele teve algum problema. Então, a gente inclusive pega alguns casos em que a gente já vê uma preparação para um processo trabalhista. Então, chega uma denúncia para a gente toda trabalhada, né? Olha, vim denunciar aqui, de acordo com a lei XPTO, em que eu sofri um assédio do meu superior XPTO, na data tal, na hora tal. É claro que passou por um advogado, né? É claro que passou por um conselho de alguém. Essa pessoa está evidenciando, através da denúncia, de alguma forma, ela deve ter dado um print, inclusive, e salvo. E se a empresa não agir rápido, né, ela claramente vai usar isso no processo dela, falar, inclusive, faz uma semana que eu venho denunciando, né, e vocês não agiram, né? Então, o canal, a gente tem essa função também de avisar rapidamente, né? A gente tem essa sensibilidade, quando percebe algum tipo de manipulação, a gente avisa o cliente, olha, você está tendo um problema, que muitas vezes pode ser real, que a pessoa foi para um advogado porque ela não foi acolhida pela empresa, e às vezes é denuncismo mesmo, mas a pessoa realmente se sente muito mais confortável em denunciar. Ela nunca vai ligar num 0800 operacional, falar, olha, o casaco que você me deu, que está inverno aqui, né, é muito frio, eu não recebi casaco, eu estou trabalhando o terceiro turno aqui porque o Zezinho não chegou, não me rendeu, né? Eu vou... assim, ela prefere, às vezes, um canal anônimo ou não anônimo, identificado, mas que ela saiba que tem uma isenção e que não vai sofrer retaliação pela denúncia. Mas não é incomum a gente receber, através de um canal de denúncia do programa de compliance, solicitações que eventualmente não sejam relacionadas com compliance. Tem alguma outra questão específica. Até mesmo porque hoje as grandes estruturas, as grandes companhias, aquelas que efetivamente implementam programas de integridade, elas têm canais diferentes, né? Então, às vezes, até geram um certo tipo de confusão, às vezes, em relação... Olha, na verdade, por exemplo, agora, recentemente, a gente tem a LGPD e uma das obrigações é a necessidade de você ter um canal de comunicação com o titular de dados, e isso também é mais um canal. Né? Então, para você, assim, imagina a confusão para quem, por onde que eu vou, né? Eu mando pelo SAC, eu mando pelo DPO, eu mando pelo Compliance Officer, por onde eu vou, né? Qual é? Assim, então, é importante a questão da comunicação, né? Você deixar isso bastante transparente. Olha, vem por aqui, que é aqui que você vai efetivamente ser atendido na sua demanda, né? E por isso que também é muito importante você ter fluxos de atendimento e de condução do processo de atendimento, de investigação, né, o pós-recebimento das denúncias, para que você resguarde direitos tanto de quem está denunciando, quem está sendo denunciado e da própria empresa, né? Enfim, eventualmente a empresa se abre demais um determinado processo, ela pode começar a gerar prova contra si mesma, e aquilo vai fundamentar uma ação trabalhista que está sendo preparada por um determinado denunciante, ou eventualmente aquilo tem um desdobramento com a relação, um ilícito penal. Imagina, a gente fala muito de assédio no compliance, né? Assédio moral, assédio sexual, e hoje você tem ilícitos penais, tipos penais, e isso pode ter que se desdobrar a necessidade de você comunicar uma autoridade pública, né? Então, por isso, a necessidade de você ter aí realmente um programa que tenha regras claras, né? Canais de comunicação bem definidos para poder dar o endereçamento correto das demandas. Excelente. Eu imagino que, você citou, por exemplo, uma pessoa que já chegou bem orientada, por exemplo, e que provavelmente ela já fez aquilo de caso pensado, ou resolve o meu problema, ou eu entrego na mão de alguma questão jurídica e tudo bem. Deve ter uma reverberação financeira muito grande para as empresas, a boa utilização ou a não utilização de um canal de denúncias, né? O que vocês já tiveram de experiência, que situações vocês podem ilustrar para a gente entender como, inclusive, para a saúde financeira da empresa, é adequado que ela faça um canal de denúncias e o trate adequadamente?
Muito boa pergunta, Silvano. Tem, né? Estatísticas mostram, né? Realmente, assim, você consegue evitar, reduzir o valor de fraudes, por exemplo, em 50%, né? Então, você imaginar, lógico que você não consegue quantificar muitas vezes uma fraude que não é descoberta, né? Mas tem estatísticas mostrando que quantidades de fraude pré e pós-implantação de um canal reduzem em 50%. Isso já é um ganho enorme, né? Você tem também questões trabalhistas, a gente falou, então você reduz também. Você reduz reclamações, você melhora o clima da empresa, né? Então, isso é comprovado. Então, você retém mais o profissional. Vários clientes nossos, né, apoiam, por exemplo, não um canal de denúncias, né, mas um canal de acolhimento, por exemplo, um canal de discriminação, um canal de assédio, dentro de um programa, não só do compliance, mas um programa corporativo de bem-estar do funcionário, de tratar bem o funcionário e de baixar o turnover, né, que a gente sofre tanto, né? Tá difícil contratar, ainda você perde ele porque um chefe foi lá e é um crápula na área dele, e a pessoa hoje em dia ela não vai mais assim, né? Vou esperar o próximo chefe. O colaborador se demite, né? Não gostei da empresa, o clima não é bom, né? A geração nova que está vindo, a geração Z aí, se fere o propósito dele, se fere o projeto de vida dele, ele simplesmente vai embora. E um canal, ele dá essa abertura para as pessoas, né, relatarem, passarem os problemas, tentarem mudar um pouco o clima da empresa, se eles gostam da empresa, e você mantém aquele colaborador dentro da empresa. E serve também, às vezes, não é nem punição. Se não está lá o canal para punir, né? A gente viu uma mudança muito significativa nos 4 últimos anos, né, de demissões, né, derivadas de canais para feedbacks. A gente dobrou a quantidade de feedbacks, né? Então, isso quer dizer que as empresas não estão mais naquela mentalidade, vou usar aqui mais anos 90, 2000, dane-se, vou mandar embora. Não, vamos conversar, porque às vezes também o superior, que 50% mais ou menos das denúncias são relativas ao comportamento superior, né, imediato. Então, ele merece uma conversa. Às vezes, ele não sabe também tratar aquele assunto, né? Ele não sabe que ele está fazendo um assédio moral, ele não sabe que ele está, de alguma forma, fazendo uma discriminação, né? Hoje em dia, a linha é muito tênue, né, entre algumas palavras que você fala, coisas que, né, antigamente era comum, né? Estão mudando até livro. A percepção, né, Maurício? A gente até conversou sobre a percepção do que é efetivamente um assédio ou não. Para uma pessoa, de repente, e para outra não. E aquilo cai numa zona cinzenta, né? Os extremos são muito fáceis, né, de identificar. Agora, quando você está numa zona cinzenta, é muito complicado, né? Então, você definir isso. Exatamente, né? Então, é bem isso, né? E até nós, né? Como nós vamos lidar com nossos subordinados, né? A gente precisa de orientação, a gente precisa também ouvir, né, isso. Por isso que hoje, até vários canais, eles estão sendo feitos canais segmentados hoje em dia, né? Não é só canal de denúncia. Eu tenho um canal de denúncia até porque a legislação meio que obriga, que você falou já, né? Então, existe assim, a gente percebia um tempo atrás que as empresas procuravam a gente para a implementação de um programa de compliance um pouco refratário, porque vinha um pouco de uma obrigação legal, né? E ela não via aquilo como um benefício, né? Ela via como um custo, basicamente. A lei está me exigindo e a gente tem aqui os nossos programas de compliance no Brasil muito voltadas, ligadas à lei anticorrupção lá de 2013, então teve uma participação muito grande em função dos escândalos e do relacionamento com o poder público, né? Só que a gente sabe que o compliance ele não é só isso, né? Ele hoje até principalmente talvez o privado se beneficie cada vez mais dos programas de compliance. E isso eu acho que vem se transformando ao longo do tempo, com a alta direção, os presidentes, CEOs, entendendo os benefícios que um programa desse traz na melhoria contínua dos seus processos, né? Você deixa uma empresa mais transparente, uma empresa mais íntegra, segura,
né, do ponto de vista de processos e relacionamentos. Então, quer dizer, hoje os programas de integridade eles têm sido vistos muito mais como uma estratégia de negócio, né? A gente falou sobre SG aqui um pouco antes e está intimamente relacionado com o desenvolvimento da cultura, né? Dentro assim, falamos também de cultura. É um processo fundamental, o awareness, né? Entender repetição de princípios, de regras, treinamento, para que as pessoas realmente se apropriem e se engajem, né? A fim de que elas realmente acreditem que aquilo ali vai ser um benefício para elas e para o ambiente de trabalho delas. Complementando só, assim, olhando nós como chefes, né, a gente tem, né, equipes e tudo mais, né, hoje em dia a gente precisa ouvir, né, e é um custo-benefício tão bom você ouvir teus colaboradores, você saber o que está acontecendo na área, antes que chegue na direção, né. Essa é uma questão, porque geralmente o canal de denúncia vai para um comitê de ética formado geralmente por um diretor jurídico, então pelo nível de diretoria, né? Na hora que chega lá já explodiu a coisa, né? Então antes que chegue uma denúncia, por isso que está tendo essa tendência hoje em dia de você segmentar mais. Então canais focados, né, num assédio, canais focados numa discriminação, canais operacionais de uma área. Então eu vou fazer o canal da minha área, da minha fábrica, né? Do meu CD, para eu ouvir antes, para eu saber agir antes, antes que a coisa exploda e chegue numa diretoria, que aí, eventualmente, né, a consequência... Se escalou, fugiu da minha mão. Exatamente. E tem uma coisa interessante, é melhor evitar que chegue na diretoria ou no Instagram, né? Porque a gente tem essa facilidade ainda por cima, que aí a gente começa a lidar com um problema de reputação da empresa. Não é mais aquele gestor, né? Agora, para a gente ilustrar um pouco melhor, porque a gente já entendeu, né, meio que um conhecimento meio comum, que, ok, eu tenho um canal de denúncia para denunciar alguma coisa que não está em conformidade, não está legal. Eu consulto o meu departamento de compliance para saber se eu posso receber aquele presente de um cliente, eu consulto para saber se aquela norma é vigente ou não é vigente. Mas linkar esse universo que vocês estão trazendo para a gente, talvez mereça um desenho rápido aí, né? Então, como entra a denúncia, como ela é tratada, como ela vai parar em compliance e, principalmente, para fazer justamente essa curva, o quanto o compliance vai influenciar depois numa readequação cultural, né, em talvez normas e procedimentos, mas muitas vezes em uma questão mais pedagógica, realmente, para culturar melhor a empresa. Vocês conseguem navegar dessa forma? Sem dúvida. O canal acaba sendo um dos principais entradas, inputs de um programa de compliance, né? Então, assim, ele faz parte desse feedback. Então, geralmente uma denúncia chega por web, por WhatsApp. A gente tinha cliente que mandava... A gente tinha um fax, tá, ativo para receber denúncia. Graças a Deus, ano passado foi desativado. Era o último cliente que queria fax. Mas é tudo, tá? Caixa postal, e-mail, caixa de sugestão. A gente coleta isso, trata essa denúncia, esse relato, tratando no sentido de classificar corretamente, verificar se é denuncismo, se não é denuncismo. Tivemos sexta-feira, agora passada, uma ameaça de morte. Então, tem, né? Eu vou passar aí, vou matar todo mundo. Antes de eu parar e olhar assim, peraí, é verdade ou não é? A gente já tem que acionar a empresa, falar, olha, aciona aí a segurança, você sabe muito bem, muito melhor que eu o que fazer, eu não tenho ideia. Te liga aí, aciona a segurança, vocês vão receber um telefonema à meia-noite, dizendo, vá para a sede que algum maluco vai aparecer aí. E a partir daí, desse tratamento, né, a gente, pelo menos, faz o acompanhamento um pouquinho, se o cliente recebeu, se o cliente tratou e tudo mais, mas a partir daí entra no compliance, teoricamente, ou na área que vai tratar. Exato, e aí entra justamente naquilo que eu comentei um pouco antes. Você precisa ter regras e procedimentos de como tratar aquele tipo de denúncia ou aquela informação que chegou através desse instrumento vivo de um programa de compliance, que é o canal de denúncia, que é exatamente o front-end de um programa. E a partir dali, por trás, você já tem que ter regras, você tem o teu comitê, quem que é o gestor designado, efetivamente, para atendimento daquela
a denúncia, como é que ele vai fazer o processo de investigação, com quem que ele vai falar, que tipo de informação ele dá ao denunciante, né? Porque não é recomendado você abrir todo o processo para o denunciante, até mesmo para se evitar algum tipo de perseguição, né? Eventualmente o denunciante está denunciando o superior hierárquico imediato, ou até mesmo alguém da alta administração. Então, se ele ficar sabendo, então você tem que manter um sigilo em relação à investigação que está sendo feita. Você tem que pensar também na harmonização com outras questões legais, inclusive, por exemplo, a proteção de dados pessoais, né? Como tratar isso, né? Como enquadrar na base legal, que tipo de finalidade, como é que terminei a investigação, que tipo de descarte que eu vou fazer dessas informações. E o resultado, que normalmente é um relatório que vem da investigação e vai para o comitê de ética, um comitê de compliance, que vai tomar uma decisão, né? Isso quando a gente está falando dentro de um programa de compliance corporativo, né? Então, aí vai para uma decisão com relação à pessoa que foi denunciada, se ela é efetiva, a denúncia é efetiva, não é efetiva, e aí as sanções que vão ser aplicadas, advertência, eventualmente chegando até no limite uma demissão, eventualmente, né? E aí, complementando, hoje em dia também tem se criado muito os programas de compliance setoriais, né? Para você transformar alguns segmentos, né, de mercado mais íntegros e transparentes. Nós advogamos, por exemplo, uma associação num determinado segmento que criou um programa específico para transformar a cadeia produtiva daquele setor mais segura e transparente, para se evitar, por exemplo, situações como a gente acabou de vivenciar aí, um caso recentíssimo que aconteceu no sul do país com o pessoal no segmento aí de produção de vinícolas, né? Para você evitar situações desse tipo, né? Situações que acontecem de fato, que é situações de trabalho análogo a situações de escravidão, né? Eventualmente maus tratos, uso de mão de obra estrangeira sem a devida regulamentação. Então, isso também gera um benefício, uma vez que você é aderente àquele tipo de programa, eu faço parte desse ecossistema e eu sou um signatário daquele programa, eu também tenho um selo de qualidade perante o mercado. Então, mais um benefício que vem em função de você investir em programas de integridade. Fantástico. E como é que a gente pode dar algumas dicas para o pessoal que olhou para isso agora, achou interessante, não só quer aprender mais sobre o tema, mas também quer levar isso e implantar na sua empresa? Qual que é o processo? Por onde começa? Bom, começa ligando para a gente, tá? Telefone. Não, estou brincando, assim. Um passo muito importante, pessoal, é a governança, tá? Então, também não adianta implantar um canal se eu não vou saber o que eu vou fazer, né? Então, na implantação de um canal, seja um canal da segurança, da área de vocês, que vocês querem saber, né? Surge a questão, a gente não tem dúvida quando é um problema muito grave ou quando não é problema. O problema é aquele que fica no meio termo, né? Será que não é? Como eu vou investigar? O que eu vou fazer se vier uma denúncia para o meu chefe? O que eu vou fazer se vier uma denúncia contra mim, que eu estou implantando? A gente tem que estar preparado para isso, né? É um processo de maturidade, de saber que pode acontecer, né? E isso é muito mais importante até do que a ferramenta, né? O canal é um canal, né? Estamos aí, entra no site, contrata, não tem problema nenhum. A questão é o que eu vou fazer nessa investigação, o que eu vou fazer como consequência, se eu estou preparado para melhorar os meus processos, ouvir, porque vem muita coisa, vem muita reclamação. O pessoal no começo vai testar. As primeiras denúncias são muito poucas quando você implanta, mas são denúncias testes. A pessoa liga, fala uma coisa, vê se vai ter uma ação. Se a gente, como gestor que contratou o canal, não tem um programa de melhoria colocado, um programa, seja de compliance, qualquer outro, né? As denúncias não vão vir mais. Eu vou estar gastando dinheiro. Eu vou estar, na verdade, desincentivando o meu funcionário, né? Ele vai falar, peraí, ele colocou esse negócio, ele quer ouvir, mas ele não faz nada. Que empresa é essa? Eu vou embora,
bota contratar mais um, bota entrevistar, bota pagar, bota não sei o quê. Sabemos o trabalho que é para todo mundo aqui fazer isso, né? Então, eu acho que o mais importante primeiro, é refletir, desenhar o que vocês querem fazer e a ferramenta funciona bem, uma vez definido bem. Exatamente. E lembrando, né, a ferramenta é uma parte de um programa de compliance. Então, ter essa reflexão e o conhecimento do que você precisa efetivamente, primeiro, é fundamental. O engajamento da sua diretoria, da sua alta administração. Sem isso, você vai ter normalmente você vai ter um programa para inglês ver, que a gente chama, né? Simplesmente assim, bota aí porque eu tenho uma obrigação legal. Simplesmente não. Você tem que ter o engajamento da sua diretoria. Eu acho que se eventualmente essa necessidade parta de baixo para cima, você consegue mostrar isso em função dos benefícios que um programa hoje tem, não só os custos. E aí, do ponto de vista prático, do ponto de vista legal, programas de integridade, de compliance, um programa de privacidade e proteção de dados bem estruturado e que efetivamente estejam implementados, eles ajudam no processo de mitigação de riscos e aplicação de sanções, né? A gente tem uma nova regulamentação aí da lei anticorrupção que privilegia aquelas companhias que eventualmente têm um programa implementado numa eventual aplicação de uma sanção administrativa. A mesma coisa de acordo com a LGPD. Se você demonstrar que tomou todas as medidas necessárias para prevenir eventuais incidentes, você também vai ter uma mitigação da sua sanção, né? Agora, a dosimetria das penas administrativas, inclusive, diz isso expressamente. Então, você efetivamente ter esse conhecimento, esse diagnóstico da necessidade, do que você quer e saber quais as ferramentas que você precisa implementar. Eventualmente, você não precisa implementar tudo de uma vez, né? Se você não tenha, né, um orçamento você pode fazer isso de forma faseada, mostrar efetivamente, colocar no seu pipeline de investimento para poder conseguir implementar, mas faça. Tenha isso dentro do seu forecast de investimento, de gestão, porque você vai ter realmente benefícios em relação a um programa desse. E pegando um pouco o gancho, né, assim, eu não acho que é uma questão de ser ou não eu vou implantar, tá? Se a empresa de vocês não tem, ela vai ter que ter logo, seja pelas regulamentações. Saiu agora a lei da CIPA, não sei se todo mundo ouviu aqui, mas esse mês aqui vai estar valendo. Esse mês, se eu não me engano, acho que né? Em que, se você tem uma CIPA, ou seja, mais de 20 colaboradores, é obrigado a implementar uma CIPA. A CIPA agora, ela tem um A+, que é de assédio sexual, então para proteger as mulheres, né? Então, a obrigação da CIPA agora é ter um programa de compliance específico em que o canal e acolhimento, né? É um programa um canal de acolhimento, das colaboradoras, para as colaboradoras e tudo mais. Então, eu tenho certeza, a empresa de vocês deve ter CIPA, a empresa de vocês vai ter que ter um canal, então vai ter que tratar. Então, essa é mais uma regulamentação e a tendência no mundo é muito mais regulamentações, né? Vai sair agora a regulamentação da inteligência artificial, vai sair a regulamentação de A, de B, de C, setoriais e tudo mais. Então, vai vir junto um canal a reboque. Isso amarrado com o próprio ecossistema de mercado. Daqui a pouco, as empresas só contratam aquelas que têm um programa de integridade, né? Então, não é só por uma obrigação legal e não é o meu tamanho que vai determinar a necessidade de ter ou não ter um determinado programa. Eu posso ser um fornecedor pequeno, mas se eu não estou em conformidade, se eu não estou compliant, eu não vou ser contratado por uma gigante, por uma multinacional, não vou conseguir fornecer, não vou conseguir atuar. Então, isso aí, no final das contas, vai realmente tornar parte da cultura corporativa. A gente já tem muita empresa grande que boa parte dos parceiros que ela trouxe ao longo do tempo não estão mais lá, porque eles não foram se aculturando, conseguindo esses dispositivos e que tiveram que sair, né, daqueles bids, daqueles orçamentos, porque não cumpriam mais. Bom, eu vou pedir para vocês, então, infelizmente, nosso tempo está terminando, para deixar um recado aí para o pessoal, para a gente finalizar, por favor. Bom, pessoal, meu recado, assim, que nem eu falei, acho que vale a pena, como uma ferramenta para vocês,
para vocês escutarem seus colaboradores, escutarem a empresa. É uma ferramenta excepcional, fácil de implantar, barata comparado com outros orçamentos, bem barato na verdade, né? E dá muito ferramental para vocês. Escutar hoje em dia é primordial para a gente, né? Para qualquer empresa escutar, evitar, o que o Silvano colocou bem, né? Um post no LinkedIn, um post no Instagram. A gente está na área, a gente cansa de ver denúncias públicas. Eu quero relatar no LinkedIn, eu quero relatar no Instagram. E a pessoa relata mesmo, acaba com a empresa, acaba com a área, é falado. Teve recente do LinkedIn, um desses desenvolvedores que foi mandado embora de uma startup, acabou com a startup, ela não consegue mais contratar. A coisa se espalha de um jeito, né? E a mídia está louca por isso, né? Então, ter um canal é fundamental para direcionar isso. Então, vale a pena, é um custo-benefício que vale a pena. Eu complementaria para que vocês enxerguem o compliance, a integridade, pelo lado cheio do copo, né? Pelos benefícios que esse programa vai gerar no processo de aculturamento, de desenvolvimento de ambiente de trabalho, de ambiente de negócio, setorial, para transformar, inclusive, o país num país um pouco mais ético, transparente e a gente ter essa cultura enraizada para todos. Fantástico. Então, eu agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso bate-papo. Por favor, pessoal, palmas para eles. Obrigado.